pessoal, vamos começar a aula número 31, certo, pessoal? Qual o tema que a gente vai abordar nessa aula número 31? Acompanhe comigo, vamos lá nesse curso maravilhoso. A geografia da guerra, conflito na Ucrânia, certo? Então a gente vai utilizar qual tema para essa aula número 31? A linha do tempo, Guerra na Ucrânia 2022, parte 3. Lembrando, mais uma vez, como eu falei nas aulas anteriores, nós teremos uma sequência de 6 aulas tratando da linha do tempo, que vai tratar o cotidiano que acontece diariamente, né, sempre pulando alguns dias, né, porque somente alguns dias têm mais importância, outros se repetem, alguns eventos nem tanto importantes para a nossa discussão, que é o entendimento do conflito como um todo, né, mas alguns dias têm eventos extremamente cruciais para a gente ter essa compreensão. Então vamos lá. 21º dia, quarta-feira, dia 16 de março, o presidente russo Vladimir Putin disse nessa quarta-feira, dia 16, que a Ucrânia nunca servirá de área intermediária para ameaçar a Rússia, né? Em se tratando das principais questões para a Rússia e para o nosso futuro sobre o status neutro da Ucrânia e sobre a desmilitarização e desnazificação dela, nós estamos prontos e continuamos prontos para discutir isso durante as negociações, acrescentou o líder russo. O aparecimento de tropas russas perto de Kiev e outras cidades da Ucrânia não tem nada a ver com a intenção de ocupar esse país. Não temos esse objetivo, notou o presidente russo. Então, por mais que a imprensa ocidental venha repetindo com todas as palavras que o presidente russo ele quer acabar com o povo ucraniano, quer tomar o país como um todo e mudar o regime de governo, na verdade, o objetivo está claro, né, desde o início da campanha especial militar do presidente Putin. Ele declara que o objetivo é retirar, né, as armas que a OTAN está enviando para a Ucrânia, né, destruir os principais pontos de recebimento desses equipamentos militares e, por sua vez, expulsar os batalhões neonazistas que estão massacrando os povos russos do leste da Ucrânia, né? De acordo com Putin, é óbvio que a Rússia, né, para a Rússia, que os patronos ocidentais simplesmente encorajam as autoridades de Kiev para continuar o derramamento de sangue, fornecendo mais e mais armas, oferecendo informações de inteligência e outros tipos de assistência, incluindo o envio de conselheiros militares e mercenários. Já em um futuro próximo, com a assistência técnica do exterior, o regime nazista em Kiev poderia conseguir armas de destruição em massa, e obviamente o alvo dela seria a Rússia. Então veja que aí são falas de Putin. A preocupação deles é deixar um país que poderia ser neutro do ponto de vista militar, né, atrair a atenção, né, dos países da OTAN, entrar na OTAN e atrair para o seu território, que faz fronteiras, mais de 1.000 quilômetros de fronteiras com a Rússia, né, e poder instalar bases militares com armas de alto poder de destruição de massa, direcionando para a Rússia, né? Esse é o perigo e esse é o medo que Putin tem, e por isso que avança, né, ataca o inimigo antes de ser atacado, né? Entre os principais objetivos da operação estão a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, para proteger a população da região do Donbás e para prevenir um ataque contra a Rússia a partir do território da Ucrânia em meio às ações agressivas da OTAN e avanço do bloco para o leste europeu. No dia 22, o 20º dia, na verdade, na quinta-feira, dia 17 de março, a invasão da Ucrânia pela Rússia chega ao 22º dia nessa quinta-feira, 17 de março, com relatos de bombardeios em várias cidades ucranianas, inclusive na capital Kiev. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em um ataque com mísseis na manhã dessa quinta-feira, 17 de março, a um prédio presidencial em Kiev. Segundo o serviço de emergência da Ucrânia, o 16º andar do edifício ficou em chamas. Cerca de 30 pessoas foram retiradas do local. Nessa madrugada, o Kiev Independente reportou um ataque aéreo à cidade de Merefa, no leste da Ucrânia, a cerca de 30 quilômetros de Kharkiv. De acordo com o jornal local, uma escola foi danificada e um centro comunitário ficou destruído. Autoridades ucranianas disseram, na quarta-feira, dia 16 de março, que um teatro que abrigava centenas de pessoas em Mariupol, cidade portuária do sudeste do país, foi bombardeado pelos russos. Está aqui, né, o teatro, bombardeio do teatro em Mariupol. A guerra já matou ao menos 726 civis, incluindo 64 crianças, e deixou 1.174 feridos, segundo informações da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, na quarta-feira, 16 de março. A organização alerta que esse número deve ser muito maior, pois as autoridades não têm acesso às áreas que resistem aos conflitos mais intensos. Aqui, olha, ataque aéreo à cidade de Merefa, que fica no leste, né? No 23º dia, na sexta-feira, 18 de março, a guerra entra
entre a Rússia e a Ucrânia chega ao 23º dia, com novos ataques a áreas residenciais da capital Kiev e a uma área próxima ao aeroporto de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Os russos, por sua vez, dizem estar apertando cerca a Mariupol, cidade que tem cerca de 80% de suas residências destruídas e tem sido alvo de constantes ataques com o apoio de separatistas do leste ucraniano. Hoje, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, que é o presidente da China, irão conversar sobre a guerra. 9 corredores para a saída de civis de cidades que estão sob forte ataques da Rússia foram acordados para hoje. Pelo segundo dia consecutivo, um dos corredores liga Mariupol a Zaporizhia, que permanece sob controle ucraniano. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o Brasil não vai dançar o som dos Estados Unidos, ou seja, não vai ser um país satélite, né, vassalo que defende os interesses americanos, sobretudo dentro do Conselho de Segurança da ONU. Está aqui o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Na fala de Lavrov, reclamava de sanções aplicadas pelos americanos e pela União Europeia contra a Rússia. Mais de 2 milhões de pessoas entraram na Polônia, procedentes da Ucrânia, para fugir da invasão das tropas russas, anunciou hoje a guarda da fronteira polonesa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, durante um telefonema hoje, que a Ucrânia está tentando travar as negociações de paz com a Rússia, mas que Moscou ainda está interessada em continuar as conversas, né? Vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, fez um texto hoje criticando a China por se mostrar a favor do envio de alimentos e sacos de dormir, mas contra a remessa de armas, né? Então, a Rússia estabeleceu uma zona de exclusão aérea sobre a região de Donbás, na Ucrânia, segundo um funcionário separatista da República Popular de Donetsk. Está aqui a vice-primeira-ministra da Ucrânia, a Irina. O 26º dia, segunda-feira, dia 21 de março, na segunda-feira, no dia 21 de março, a Rússia fez um ultimato de rendição de Mariupol, mas a Ucrânia rejeitou. Autoridades descrevem a situação humanitária na cidade como muito difícil. Tropas russas também realizaram ataques em regiões próximas às fronteiras com a Polônia. O país é o principal destino de pessoas refugiadas de guerra, a Polônia, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Segundo o ACNUR, Alto Comissariado da ONU para Refugiados, mais de 3,5 milhões de pessoas já deixaram o país, né? Que partes da Ucrânia são controladas pela Rússia? Então veja o formato da invasão de pinça, né? Como a gente falou, a estratégia de ataque de pinça. Veja, você vai pelo leste, vai avançando pelo norte e pelo sul, até chegar ao final aqui e fechar a pinça no oeste, certo? Então, presença militar russa, toda essa faixa aqui, Crimeia, Kherson, Mariupol, Lugansk, Donetsk, Kharkiv, até chegar aqui, ó, de Belarus avançando sobre Kiev, né? Aqui são os avanços russos, essas áreas, né, que estão tracejadas. E aqui está atualizado até às 18 horas do dia 7 de março, né? Bom, aqui nós temos novamente o formato de pinça, as áreas onde os ataques se deram, né? Aqui começou pelo leste, nas províncias de Donbás, aqui a partir da Crimeia do sul em direção a Kherson, algumas outras cidades como Mariupol, né? Aqui em direção do norte de Belarus, descendo para Lviv e a própria Kiev, né? Então aqui nós temos o formato do avanço de pinça, né? Bom, 30º dia, né, na sexta-feira, no dia 25 de março. Autoridades da Ucrânia disseram na sexta-feira, dia 25, que cerca de 300 pessoas foram mortas no ataque da Rússia a um teatro em Mariupol, cidade ucraniana sitiada pelos russos na guerra que assola o país. Está aqui o teatro em Mariupol, né? Então, de acordo com autoridades ucranianas, né, cerca de 300 pessoas foram mortas nesse teatro, mas Moscou reagiu à tragédia negando sua responsabilidade. Afirmou que o batalhão de Azov, também conhecido como Regimento Azov, principal presença do exército ucraniano em Mariupol, foi quem destruiu o teatro, né? A Rússia já havia se referido ao batalhão de Azov dias antes, quando o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que o hospital materno bombardeado em Mariupol estava ocupado por militantes do batalhão de Azov e outros radicais. O batalhão de Azov começou como uma milícia voluntária ligada a ideologias de extrema-direita, como a gente já viu, antes de ser incorporada a uma unidade da Guarda Nacional em 2014, né, naquele massacre de Odessa, né? No contexto de anexação da Crimeia pela Rússia e a subsequente guerra civil entre tropas ucranianas e rebeldes em ascensão em Donbás, onde lutaram por Kiev. De acordo com o Centro de Segurança e Cooperação Internacional da Universidade de Stanford, CISAC, este grupo armado promove o nacionalismo e o neonazismo ucraniano por meio da sua organização paramilitar Milícia Nacional e sua ala política, né, o Corpo Nacional,
liderado pelo fundador do grupo, Adri Biletsky. Veja aqui o Adri Biletsky, essa figura aqui, ele é o grande líder, né, desse movimento que vai compor o Batalhão de Azov. No 30º dia ainda, né, na sexta-feira, dia 25 de março, o grupo de investigação jornalista Bellingcat apontou em 2020 que indivíduos do movimento Azov são abertamente hostis à democracia, amigos do nazismo e administradores do terrorismo de extrema-direita. O grupo foi flagrado recrutando na França e acredita-se no Brasil. Em seu site, o Batalhão de Azov rejeita qualquer vínculo político e sustenta que a unidade foi criada em 2014 para combater o terrorismo russo e que faz parte da estrutura da Guarda Nacional subordinada ao governo e à Constituição da Ucrânia. O regime foi criado como milícia em março de 2014, em convênio com o CISAC, e ganhou notoriedade em junho daquele ano, ao participar da recuperação da cidade de Mariupol, então nas mãos dos rebeldes. Agora, na guerra desencadeada pela Rússia em 24 de fevereiro, eles lutam mais uma vez em Mariupol, às margens do Mar de Azov, dessa vez resistindo ao ataque russo. Então está aqui uma rede social do Batalhão de Azov, eles fazem demonstração dos treinamentos militares, né, numa perspectiva de tentar recrutar mais e mais jovens de outros países, enfim. Dando seguimento, 31º dia, o dia 31, no sábado, dia 26 de março, os conflitos entre Ucrânia e Rússia entram no 31º dia, nesse sábado, 26 de março de 2022. O Kremlin afirmou na sexta-feira, dia 25, que a primeira fase da sua operação militar especial está praticamente concluída. Né? Que seria o que essa primeira fase? Avançar até mais ou menos o oeste e destruir todas as bases militares que ficam no oeste, próximo da capital Kiev, né? E depois retornar para assegurar, né, a independência das províncias do Donbás, que é Lugansk e Donetsk. Né? Essa foi o objetivo. A primeira fase é avançar de maneira fulminante até o oeste, destruir, né, as bases militares, desmilitarizar, como ele falou, e voltar, né, para o leste com a perspectiva de desnazificar, ou seja, destruir os últimos combatentes do Batalhão de Azov. Né? No mesmo dia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o país deu golpes poderosos às forças russas. Então há uma guerra de informação, né? Para não saírem desmoralizados, como estão, né, nesse conflito, sobretudo os países da OTAN, né? Estão desmoralizados porque enviam muitos equipamentos militares e estão tomando um banho, né, da Rússia. E aí eles começam com a guerra de informação, como a gente já viu. Né? Utiliza todos os meios possíveis de fake news, né, para tentar desestabilizar as forças russas com as fake news, com a subversão da verdade. Né? Então eles passam a dizer que o tempo todo as baixas russas estão muito grandes para tentar ter uma moral baixa do exército, das forças armadas russas. Né? Em seu pronunciamento diário, Zelensky falou que mais de 16 mil russos foram mortos, incluindo comandantes. A Rússia disse que apenas 1.351 soldados morreram em combate. Segundo a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foram 15 mil soldados russos mortos. Durante um briefing no Ministério da Defesa russo, o chefe da direção operacional principal do Estado-Maior das Forças Armadas, Sergei Rudskoy, né, está aqui o chefe da direção operacional principal do Estado-Maior, né, que é o Sergei Rudskoy, ele vai dizer o seguinte, pessoal, olha, diz que o foco do Kremlin na nova etapa é libertar completamente as regiões separatistas de Lugansk e Donetsk em Donbás. É aquilo que eu tinha falado. Primeira fase, o objetivo de chegar e destruir os equipamentos militares do oeste. Depois voltar, deixar as cidades voltar. Por isso que o governo russo, desde lá do início, ele falou que não tinha nenhum objetivo de ocupar e manter-se ocupado no território da Ucrânia, como os Estados Unidos ficaram mais de 10 anos no território do Iraque. Né? Então o objetivo deles não são esses. Né? Quase 10 anos, na verdade, no território do Iraque, foi um fiasco, né? E o objetivo dos russos, eles mesmos colocam que não foi esse. Né? Na verdade, mais de 10 anos, já que a guerra do Iraque foi em 2003, né? Então eles só foram sair mais recentemente, então muito mais de 10 anos. O Ministério da Defesa do Reino Unido informou nesse sábado que a Rússia continua a sitiar várias grandes cidades ucranianas como Kharkiv, Chernihiv e Mariupol. As forças russas estão se mostrando relutantes em se envolver em operações de infantaria urbana em grande escala, preferindo confiar no uso indiscriminado de bombardeios aéreos e de artilharia na tentativa de desmoralizar as forças da defesa. Por que não entrar na questão das infantarias urbanas? Porque são guerrilhas preparadas para esse tipo de combate, treinados militarmente pelas Forças Armadas Americanas, com armas, né, de ombro, como, né, os lançadores, né,
e aí seria um desgaste muito grande e uma grande quantidade de baixas. Então, por isso que eles preferem atingir os alvos com bombardeios aéreos. Bom, aqui nós temos ainda sobre, como vocês podem observar, pessoal, sobre o 31º dia, no sábado, dia 26, né, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve na sexta-feira na Polônia, o democrata visitou áreas de concentração de refugiados e se encontrou com o líder polonês Andrzej Duda. A Polônia é o principal destino dos refugiados que saem da Ucrânia. Dados da ONU, da Organização das Nações Unidas, indicam que o país recebeu 2,2 milhões das 3,7 milhões de pessoas que deixaram a Ucrânia desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Então, Rudskoy afirmou que os ataques a outras cidades e a capital Kiev foi uma estratégia para distrair o exército ucraniano e danificar a infraestrutura militar. Então, o objetivo é esse. O potencial de combate das forças armadas da Ucrânia foi consideravelmente reduzido, o que permite concentrar nossos principais esforços em alcançar o objetivo principal, a libertação de Donbass. Esse é o objetivo principal, como ele coloca. Né? Para onde vão os refugiados ucranianos? Olha o que os dados da ONU apontaram. Cerca de, aqui nesse momento, né, quase 2 milhões de refugiados pararam aqui na Polônia. Né? Então, Belarus, 2.125, Eslováquia é outro grande refúgio, 228.844, Hungria, 282.611, Romênia, quase 500 mil, 491.499, Moldávia, 350.886 pessoas e a própria Rússia, 168.858 pessoas. Né? Aqui essa charge para mostrar, olha, né, o pássaro, né, a pombinha branca, que representa o símbolo da paz, ela própria não suporta viver num clima de guerra. Né? Então ela mesma está pedindo carona, que as pessoas que estão saindo, se deslocando, saindo da Ucrânia, né? Para se refugiar em outro país. Então ela mesma está pedindo carona, apontando com o dedinho aqui, pedindo carona para sair da zona de conflito, certo, pessoal? Bom, 31º dia ainda no sábado, 26 de março, o oficial do alto escalão russo disse que Moscou nunca planejou invadir Kiev, é aquilo que a gente estava comentando, Kharkiv, Sumi e as outras regiões sob o controle da Rússia. Contudo, não exclui a possibilidade do Kremlin almejar cidades que ainda não foram completamente tomadas. O Ministério da Defesa russo disse que os separatistas apoiados por Moscou controla 93% de Lugansk e 54% de Donetsk. Fontes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmaram que nesta sexta-feira que a Rússia se prepara para deslocar soldados da base da Geórgia com o objetivo de fortalecer a posição do país na guerra. Segundo o Washington Post, o Pentágono estima que o atual contingente russo opera em 85 a 90% da força de combate original. A Geórgia, localizada no Cáucaso, concentra tropas russas desde 2008. À época, o presidente russo Vladimir Putin enviou cerca de 40 mil soldados e 1.200 veículos blindados para a região semi-autônoma da Ossétia do Sul, contígua à fronteira russa ao norte. Né? Está aqui a comparação do poderio militar da Rússia, da Europa e da Ucrânia, né? Mais uma vez, né? A Rússia, tropas ativas 900 mil, Ucrânia 209 mil, tropas de reserva 2 milhões a Rússia e apenas 900 mil a Ucrânia, aviões de combate 1.511 da Rússia, 98 da Ucrânia, helicópteros de ataque 544 da Rússia, 34 apenas da Ucrânia, tanques de guerra 12.420 da Rússia e apenas 2.596 da Ucrânia. Veículos blindados de combate 30.122 Rússia, 12.303 Ucrânia. Unidade de artilharia 7.571 Rússia, 2.040 Ucrânia. Embarcações de guerra 220 Rússia e apenas 16 Ucrânia. Né? Orçamento de defesa 57,1 bilhões da Rússia de dólares e apenas 4,3 bilhões da Ucrânia, certo, pessoal? Aqui nós temos o mapa mais atualizado, né, o mapa mais atualizado para essa data, né, que é o dia 26 de março. Aqui, olha, até o dia 23 de março, o formato era esse, aquele formato de pinça, né, as principais zonas de ataques aqui em Mariupol, aqui em Kharkiv, aqui em Kiev, né, Makariv, né, que é uma cidade vizinha a Kiev, enfim. Então, esse é o mapa. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar nessa aula do número 31 é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.